Paz, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui nesta manhã para louvar o Senhor, o nosso Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor, o nosso Deus que é um Deus poderoso, um Deus forte. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor nesta manhã. Deus, como o Senhor é lindo, Pai. Como o Senhor é um Deus grande, tremendo, poderoso. O Senhor é digno de toda adoração. Nós estamos aqui reunidos porque amamos o Senhor, amamos a Tua palavra. E, Pai, nós cremos, Deus querido, no Teu poder e naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Dai-nos um novo cântico, uma nova unção. Pai, que sejamos adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Que em todo o tempo, Pai, possamos dar graças ao Senhor pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Alcança, Senhor, nesta manhã os corações aflitos, Deus. Aqueles corações que necessitam ser tocados pelo Senhor. Alcança aqueles que necessitam de uma cura do Senhor. Oh Deus querido, fala conosco nesta manhã. E que cada um sinta o toque do Teu santo e poderoso Espírito, Pai. Renova, Deus, as nossas forças. Renova a Tua igreja, renova o Teu povo, Pai. E que haja libertação e cura nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é poderoso. O nome do nosso Deus, Ele é santo. Ele é puro. E o nome de Jesus tem poder. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Porque neste nome há poder, neste nome há força, aleluia, Pai. É o Teu nome que clamamos nesta manhã, Deus, pedindo que o Senhor venha visitar cada família, Pai querido, aqui representado, cada família que está no seu lar, e derramando o Teu poder e da Tua unção, Deus, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez que o nome de Jesus é poderoso, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais puro, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus.
Egito. E o Senhor é um Deus bondoso, Pai. Visita a nossa nação nesta manhã. Visita o nosso povo com cura, Senhor Jesus. Com libertação, transformando a história da nossa nação e do nosso povo. É o que nós clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é real e Ele está presente neste lugar. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Te louvar e te adorar. Por isso nesta manhã, ó Deus, nós cantamos, ó Deus, esses hinos, esses corinhos em adoração ao Senhor, pois entendemos que só o Senhor é digno de toda adoração. Recebe o nosso louvor, Pai,
como sinal de toda a gratidão que temos em nosso coração, com o cuidado do Senhor para conosco todos os dias. Nós te amamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino 328, Sossegai. Que nós possamos nos sossegar nesse dia, um dia tão difícil, essa quarentena, difícil para todos, mas para Jesus nada é impossível, e que nós possamos vencer isso debaixo da graça dele. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem tragar. Eleva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma eu peço de vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem tragar. Eleva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá afinar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem tragar. Eleva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.
irmãos, nós vamos cantar o hino 439, Minha Pátria para Cristo. Eu gostaria que você cantasse junto comigo. Cante aí na sua casa, amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesses períodos difíceis de falta de comunhão, mas a graça do Senhor é maior do que tudo. Em nome de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar pesado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver teu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Graça e paz, eu cumprimento a todos com este cumprimento que é da Palavra de Deus, desejando que a bênção do Senhor esteja conosco durante este culto, esta mensagem. Nós já tivemos aí o tempo do nosso louvor e queremos trazer uma palavra aos irmãos neste dia. É uma experiência realmente nova que nós estamos tendo de termos o nosso culto não presencial, mas nós vamos aprendendo e desenvolvendo com a graça do Senhor. Eu quero, antes da mensagem, dizer o seguinte, que eu e a Elzimar precisamos ficar em isolamento social. Estamos, assim como muitos irmãos estão, sem poder sair de casa, somente em caso de necessidade mesmo. E eu quero agradecer pelas orações que têm sido feitas em meu favor e em favor dela e da nossa família. Apesar de estarmos parados em casa, nós não estamos inativos, temos trabalhado esse tempo todo, feito aquilo que podemos fazer da nossa casa e dando assistência como nós podemos. Nós organizamos o trabalho dos obreiros da igreja de maneira que possamos atender o máximo possível aos irmãos, aos membros da igreja e a pessoas que necessitam também de alguma palavra que nós podemos orar. E nós temos então aí os obreiros e todos eles estão nesse trabalho. Qualquer necessidade, os irmãos podem se dirigir a algum deles. Nós estamos com os nossos momentos de oração, os nossos movimentos de oração pelos irmãos, naquilo que nós recebemos as mensagens e os pedidos de oração.
Nós queremos também falar a respeito dos nossos dízimos, das nossas ofertas, já que nós não podemos ter o nosso momento de culto com os nossos bens. Nós não podemos trazer, como a Bíblia diz, a casa do tesouro, mas nós podemos fazer a transferência, os irmãos podem fazer a transferência, isso será mostrado na tela. Qual é o número da conta da igreja? Nós temos uma conta e vários irmãos já têm feito a transferência de seu dízimo, de suas ofertas para a conta da igreja. Se você não sabe como fazer isso, e não tem como fazer, por favor, ligue para um dos obreiros da igreja, especialmente pode ligar para o pastor Francinaldo, a irmã Conceição, e eles orientarão sobre a maneira como fazer a entrega do seu dízimo. Então nós temos esses recados, esperamos que Deus nos mande uma grande bênção nesse tempo e que essa pandemia que está assustando o mundo todo logo passe e nós possamos voltar à casa do Senhor, possamos abraçar os irmãos e termos os nossos cultos presenciais, tendo assim aqueles momentos de comunhão tão gostosos que nós costumamos ter. Eu quero meditar com os irmãos, com os amigos, na palavra de Deus a respeito da singularidade do Senhor Jesus. Aproveitando que nós estamos terminando a semana chamada Santa, em que se comemorou na sexta-feira, a sexta-feira da Paixão, e no domingo agora, o domingo, que muitos chamam de domingo de Aleluia, é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus, lembrando da sua pessoa. Então, nós gostaríamos de falar sobre como Jesus é singular, como ele é único, como não há outro igual a ele. O apóstolo João, no capítulo 1, verso 10 do seu evangelho, faz uma declaração a respeito do Senhor Jesus que é, no mínimo, surpreendente. Ele diz que o Verbo estava no mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus, apesar de Jesus ser o Criador do mundo, apesar de Jesus ser o autor deste mundo, mas quando ele veio aqui a essa terra, o mundo que havia se distanciado do Senhor não reconheceu o Senhor Jesus, não soube discernir a sua pessoa. Ainda hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas não conseguem discernir a pessoa do Senhor Jesus. Embora a sua ressurreição, sua morte sejam lembrados nesse tempo, muitos não conseguem discernir a pessoa do nosso Senhor. Há muitas ideias a respeito dele. Muitos pensam que ele é uma pessoa que passou aqui pelo mundo, teve um nome, às vezes foi um profeta, às vezes um bom homem, mas há pessoas que até deturpam a sua pessoa nos nossos dias, como nós vimos recentemente no Carnaval, mas o Senhor Jesus é único e é incomparável. Apenas alguns detalhes dessa verdade nós vamos considerar nesta hora. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a singularidade do Senhor Jesus. Ele é único porque, sendo Deus, ele se minimizou, para usar uma palavra bem atual, ele se minimizou, tornando-se homem, experimentando a carne humana, vivendo como homem, e experimentou a humilhação ao máximo neste mundo. A humilhação maior que alguém podia ter de morrer numa cruz.
Em João capítulo 1, verso 14, a parte A do versículo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, ele vivia no céu, ele viveu o tempo todo na eternidade. Mas houve um momento em que ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou a sua condição de Deus adorado nos céus, para vir a este mundo, para se tornar como um de nós, e como a Bíblia diz, fazer o seu tabernáculo entre nós. Jesus veio morar aqui conosco. Quem olhasse para ele veria em Jesus um homem comum, um homem não diferente dos outros, com o mesmo tipo de roupa, mesma alimentação, que sentia cansaço, que precisava dormir, que tinha suas necessidades como homem. Então, ele se humilhou e veio a este mundo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E, estando nessa situação, ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo é o único que fez isso. Ninguém jamais fez isso. Nenhum anjo se tornou homem. Nenhum ser celestial se tornou homem. Jesus se fez homem. E ele se fez homem perfeito. Sendo Deus, ele se tornou também homem. Então ele se tornou o único que reúne em si toda a plenitude da humanidade e toda a plenitude da divindade. É o que Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, no seu corpo, agora glorificado, não mais aquele corpo com o qual ele viveu aqui na terra, mas um corpo glorificado, ele, nesse corpo, habita corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus com um corpo humano. Nas visões que se tem depois dele, depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação, Jesus é visto como um homem e ele é visto como um ancião no livro de Apocalipse. Jesus é um homem-Deus. Então, primeiro, Jesus, sendo Deus, se humilhou e assumiu a forma humana semelhante a nós. Em segundo lugar, Jesus é o único homem que viveu neste mundo sem pecado e sem pecar. Uma vez, Jesus perguntou aos que o circundavam: quem de vós me convence de pecado? Ninguém teve autoridade, ninguém pôde falar que Jesus tinha cometido qualquer pecado, porque Jesus jamais pecou. Nós sabemos, e é comum na nossa cultura brasileira, que vem do cristianismo, que Jesus foi concebido sem pecado. Ele nasceu como um homem sem pecado e viveu um homem sem pecar o tempo todo que ele esteve aqui. É Hebreus capítulo 4, verso 15, que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O tempo todo aqui na terra, viveu uma vida santa, uma vida pura, uma vida agradável a Deus, ao Pai. E embora ele tenha sido tentado, e o texto aqui nos diz que ele foi tentado em todas as coisas. Geralmente nós nos lembramos da tentação de Jesus no deserto, mas a Bíblia diz que depois que ele foi tentado no deserto, Satanás se afastou por um tempo, até um tempo oportuno. Nós não sabemos quantas vezes e de que maneira Jesus foi tentado, mas o escritor aos Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas. E diz mais, que por causa disso,
Ele pode nos socorrer, pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Isso significa que Ele pode ajudar você. Significa que você sendo tentado, você tendo as suas fraquezas, Jesus está aí ao seu lado. Jesus está pronto para te ajudar. O trono dele tem um caminho aberto. O véu não existe mais. E nós podemos chegar até a sua presença o momento em que nós quisermos. Em terceiro lugar, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode nos levar ao Pai. Só Jesus pode nos levar a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. As pessoas têm tentado achar um outro mediador que possa levar a Deus, às vezes até os seus próprios merecimentos, mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus é o único mediador, é o único que se colocou entre nós e o Pai. É o único que tem a sua mão estendida para nós aqui na terra e para o Pai no céu. É o único que continua diante do Pai, intercedendo por nós. Jesus é o único mediador. E não existe nenhum mediador entre nós e o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o véu do santuário se rompeu no dia da sua morte, o Espírito Santo deu a entender com isso, é mensagem sua, de que o caminho para o santo lugar está aberto, o caminho para Jesus está aberto, e você pode se aproximar dele assim. Você não precisa se preocupar com qualquer outro meio, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não existe outro mediador, a nossa comunicação com Jesus é uma comunicação direta. Por quê? Porque ele conquistou a nossa salvação. Ele nos comprou, ele nos redimiu. Ele é o único que pode redimir o homem, é o único que pode salvar o homem. Só Jesus pode fazer isso. E por quê? Porque Jesus é o único que morreu pelos nossos pecados. Você já ouviu falar de alguém que tenha morrido pelos seus pecados, que não fosse Jesus? Será que algum grande fundador de religião morreu por você? Se você chegar ao túmulo daqueles grandes fundadores de religião, e se você perguntasse para ele se ele estava lá, e se ele pudesse responder, ele diria: eu estou aqui. Mas se você chegasse ao túmulo de Jesus, você veria que ele não está lá, porque ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele foi o único que morreu e o único que ressuscitou por causa da nossa salvação. Por isso, só há salvação no Senhor Jesus. Por isso, ele é o único Salvador, não existe outro. Daí ele ser um singular nisso também. Daí ele ser único nisso também. A singularidade de Jesus em ser a nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro. A singularidade de Jesus se explica também por ele ser o Senhor e Senhor absoluto. Quando os discípulos de Jesus começaram a pregar o Evangelho, eles enfrentaram o conflito dos imperadores da época que exigiam ser adorados. Eles queriam adoração para si. E muitos cristãos morreram, e ainda morrem até hoje, porque reconhecem Jesus como o único Senhor das suas vidas. Lembre-se disso,
Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade o Pai deu a Jesus no céu. Toda autoridade o Pai deu a Jesus aqui na terra. De maneira que nos céus os anjos o adoram, os anjos o servem, os anjos fazem a sua vontade, os anjos são ministros dele, enviados para nos ajudar. Os anjos estão sempre aqui, eles são enviados por Deus, embora nós não os vejamos, mas eles são espíritos ministradores da parte de Deus. E eles estão aqui para nos servir naquilo que nós precisamos. É enviado para servir você também, com certeza. Com certeza você não pode dar ordens aos anjos, mas o Pai, mas o Senhor Jesus, podem perfeitamente dizer aos anjos o que eles devem fazer. Também a natureza obedece a Jesus. Todo o sistema da criação obedece a Jesus. Diz aqui o texto que em Hebreus capítulo 1, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Significa que Jesus, na sua mão, ele tem o mundo todo. Tudo está nas mãos dele. Ele é o Senhor. E ele controla esse universo. Ele controla todas as coisas. E ele sustenta este mundo. E ele sustenta a nós também. Ele sustenta você. Jesus está aí do seu lado. Jesus está contigo para ajudar, para fortalecer, para animar. E nesse seu reinar, o Senhor Jesus vai continuar reinando até que tudo esteja sob o seu domínio. É verdade que agora nós não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Ainda não vemos isto, mas Ele está reinando. Não pense que este mundo está entregue para Satanás, que Satanás pode fazer o que quer aqui, porque Deus está com seus olhos sobre nós. E Jesus tem o controle deste mundo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Desde que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor e ele reina para sempre. O outro texto que nós temos aqui diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Jesus está reinando, Jesus continua na sua luta e ele está vencendo, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés e chegará um dia que até a morte não mais existirá. Jesus terá vencido todos os seus inimigos. Já que tudo está sob a autoridade, sob o controle do Senhor Jesus, ele tem todo o poder a respeito das autoridades mundiais também. Nós vemos hoje uma disputa muito grande de poder. São potências tentando ser cada uma maior do que a outra. Os povos se competem. Eles competem uns com os outros. Tentam, às vezes, explorar os outros para se tornar os maiores. Mas Jesus é maior do que todos. Jesus é o Senhor e Ele está acima de todos. Os acontecimentos mundiais que abalaram os sistemas humanos e que ainda abalam até hoje, por isso não devem nos assustar, porque Jesus tem o controle de todos nós. E Jesus tem o controle de todo o poder
neste mundo. Ele tem o controle das nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele disse que nem um pardal é vendido sem que o Pai tome conhecimento disso. O cuidado dele é tanto que ele conta cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele cuida de você assim. Ele cuida de mim assim. Nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas limitações. Mas o Senhor cuida de nós. Até o fio de cabelo da nossa cabeça não cai, se não for permitido pelo Senhor. Portanto, irmãos, amigos, olhemos para o Senhor Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, que foi glorificado, que está à destra do Pai e intercede por nós. Confiemos nele de todo o nosso coração, entreguemos a ele todos os nossos cuidados e deixemos que ele tome conta da nossa vida, que ele seja o Senhor do nosso ser, do nosso viver de cada dia, e nós possamos glorificá-lo, porque a palavra de Deus diz que nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Está comigo aqui, está com você aí, e sempre estará conosco, cuidando, guardando, nos livrando do mal, para que nós possamos andar na sua presença e glorificá-lo todos os dias. Que ele abençoe a sua vida, você seja grandemente abençoado nesse tempo, que cada dia da sua vida seja contada de maneira que o seu coração seja sábio para a glória, para a honra do Senhor. Deus abençoe e fortaleça você.